Olá, seja muito bem-vindo à continuação do primeiro módulo do livro O Ritmo da Vida, desse projeto 7 Camadas. Meu nome é Victor Patrick, neurolinguista, mentor, coach, empresarial e educacional. E nessa sequência aqui do nosso primeiro módulo, nós vamos trabalhar com um submódulo que é chamado Você sabe o que quer realmente da vida? E aí, você realmente sabe o que você quer da vida? A vida tem muita coisa bacana para nos proporcionar. Muitas coisas magníficas, mas nem tudo me convém, nem tudo é realmente interessante para mim. Você sabe o que realmente é importante para você, o que realmente vai fazer com que você tenha uma vida qualitativa, uma vida com bem-estar, uma vida feliz? O Matthew Kelly, nesse módulo e dentro desse subtema, ele trata dessa questão. Ele ia muito a universidades, a escolas e perguntava para as pessoas o que você quer da vida, nas palestras que ele fazia. E por incrível que pareça, mais ou menos aí 4 pessoas a 5 pessoas definiam ali o que 87 pessoas não tinham definido. Numa proporção aí de aproximadamente de 3 a 5% das pessoas que assistiam suas palestras e ele perguntava sobre o que eles queriam da vida, a maioria não sabia o que queria da vida. Uma grande maioria não sabia. Uma minoria tinha uma certa certeza do que queria da vida, já tinha aquilo bem definido. E isso é uma característica interessante que as pesquisas de psicologia, de neurociência, psicanálise, das ciências comportamentais em gerais, nos traz uma percepção interessante que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas mais felizes, as pessoas realizadas, elas sabem muito bem o que elas querem da vida, elas têm isso muito bem definido. Quando você sabe exatamente o que você quer da vida, você consegue focar toda a sua energia, seu tempo, suas disponibilidades, seus recursos para aquele objetivo, para aqueles objetivos que você tem bem definido. Essas são as características interessantes dessas pessoas. E a grande maioria que não tem bem definido exatamente o que quer da vida, aquela famosa pessoa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, acaba que essa pessoa deixa a vida levá-la, mas geralmente leva para um lugar onde ela não quer estar. E ao não estar naquele lugar que ela gostaria de estar, quando ela se percebe naquele lugar, ela começa a ter crise de identidade, como está acontecendo com muitas pessoas na atualidade, e a crise de identidade pode gerar uma depressão, que é uma desidentificação consigo próprio, com sua própria essência, com aquilo que realmente tem a ver consigo. E a pessoa facilmente ela se perde na vida. Diante de tantas possibilidades, ela começa a ver um cenário muito difícil de conseguir se realizar na vida. Até mesmo porque ela não sabe o que seria a sua própria realização. Por isso que é importante que você se conheça para você entender o que realmente te realiza, o que realmente vai trazer aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de ter. Mas tem coisa mais importante que a gente precisa lidar sobre essa temática também. Eu vou trazer alguns pontos interessantes que eu separei aqui, está aqui nas minhas anotações, sobre as pessoas que se realizam. Elas têm 3 coisas interessantes que é bom a gente analisar sobre elas. Elas geralmente sabem o que quer, né? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse tipo de carro, eu quero esse tipo de casa, eu quero ter uma vida assim, eu quero ter essa profissão, eu quero ter essa empresa, eu quero ter uma vida assim. Então elas têm bem definido vários fatores da sua vida, ou o principal, né? Eu quero ser assim, eu quero ser um profissional da área do desenvolvimento humano, eu quero ajudar várias pessoas, todas que eu puder ter contato, todas que me procurarem e que eu puder ajudá-las. Esse, por exemplo, está dentro da minha definição do que eu quero para a minha vida, está ligado à questão do propósito. Segundo ponto, quais são os motivos que elas têm que as levam a ter essas definições, o que elas realmente querem. Então eu quero isso por isso. Eu quero ser um bom profissional e da área de desenvolvimento humano porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me faz me sentir realizado. É uma coisa que me traz plenitude, me traz felicidade. Eu adoro ajudar as pessoas, gosto de conhecer as pessoas, entender como as pessoas funcionam e poder ajudar elas a funcionarem melhor no seu dia a dia, a terem mais felicidade, mais qualidade de vida. Isso me preenche a alma, isso me preenche o coração, isso me deixa mais feliz. Então isso faz com que eu tenha essa motivação para fazer exatamente isso que eu tenho definido a fazer na minha vida. São os meus motivadores.
é o que me motiva a acordar de manhã cedo, estudar cada vez mais, aprofundar nos conhecimentos, conhecer melhor as pessoas, ajudar as pessoas e ser um melhor profissional a cada dia na minha área de desenvolvimento. Outro fator importante também é como que essas pessoas pretendem realizar aquilo que elas definiram. Então, primeiro, eu quero isso por isso, motivação. E terceiro, eu vou realizar isso assim, 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 assim. Tá? Como o Matthew Keller, ele cita um rapaz que estava numa dessas palestras que ele estava ministrando numa escola, e ele perguntou isso, né? O que você quer da vida? E um garoto se levantou e falou assim, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. E eu vou fazer tal curso, eu vou fazer tal curso, eu vou fazer porque eu acho isso interessante, porque eu posso ajudar muitas pessoas, e eu vou fazer isso dessa maneira. Eu vou fazer tal curso, eu vou terminar a faculdade, eu vou especializar em relações internacionais, nas áreas que tem a ver com desenvolvimento humano, com relações públicas, e aí eu vou me postular para tal cargo, depois para tal cargo, até chegar à presidência. Então ela tinha ali um projeto de vida bem desenvolvido. E a maioria das pessoas não tem esse projeto de vida bem desenvolvido, elas não sabem o que querem. Tá? Por exemplo, eu estou ministrando numa escola aqui na cidade, projeto de vida, uma disciplina para que as pessoas aprendam isso, para que as pessoas descubram sua essência, para que elas descubram aquilo que realmente tem a ver com elas e que elas possam se realizar no tempo delas, no ritmo delas, não necessariamente no ritmo que a sociedade dita, não necessariamente no ritmo que a escola, a faculdade nos proporciona, mas ela se conhecer e saber qual o ritmo dela também e qual o ritmo que ela vai se construir melhor, o ritmo que vai proporcionar ela se realizar melhor e alcançar o objetivo dela. Primeiramente, definir seus objetivos principais de acordo com sua própria essência e depois caminhar em direção a isso. E eu percebo que a maioria dos estudantes, a maioria dos adolescentes, eles estão perdidos, eles não sabem o que querem da vida. Alguns vagamente sabem. Alguns até falam assim, poxa, mas não seria tão cedo para poder definir o que eu quero da minha vida a partir dos 15, 16, 17 anos ou um pouco mais cedo? Depende muito. Principalmente se a gente for analisar questões psicológicas, por exemplo, em vários estudos das pesquisas da psicologia, da psicanálise, da neurociência, percebe-se que uma das teorias que é muito estudada traz para a gente uma percepção que todo ser humano tem uma vocação. Todo ser humano nasce com uma essência vocacional. E ao nascer com essa essência vocacional ela é percebida a partir de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Nessas faixas etárias é possível perceber qual a vocação que a pessoa tem, a partir dos talentos que ela tem, que ela demonstra, a partir do perfil que ela tem, através dos traços de caráter, através da personalidade, através das suas afinidades, habilidades natas, dá para se perceber qual é a vocação que aquela criança, aquele adolescente tem. Não quer dizer que você vai ter que estimular ele muito cedo para poder desenvolver isso. Não. Cada pessoa tem um ponto-chave na vida para poder desenvolver numa área profissional, para desenvolver determinadas características da sua vida. E quanto mais cedo a gente percebe isso, a gente consegue ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos educandos a desenvolver naturalmente, no seu próprio ritmo, de maneira confortável, saudável, a construção e o desenvolvimento da sua vida. Não é bacana isso? Você poder ajudar seu filho nesse projeto de vida, ajudar ele mais cedo a se conhecer um pouquinho mais, porque o autoconhecimento é algo que você vai levar para a vida inteira. A gente vai chegar até o final da nossa vida e a gente não vai se conhecer plenamente. Mas, por exemplo, a questão vocacional, nosso propósito de vida, ele pode ser definido cedo e ele pode ser também mudado ao longo do tempo. Nada de ruim nisso. É algo que é bom, é benéfico. Você ter ali uma definição de um projeto de vida que você vai ao longo do tempo também desenvolvendo e pode fazer mudanças de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu próprio desenvolvimento, né, humano. Então, quanto mais cedo você se conhece, e o mais interessante também eu quero citar aqui, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, onde tem uma medicina preventiva,
né? Diferente da nossa, que muitas vezes ela é medicamentosa, já está mudando isso aqui no nosso país, mas é interessante porque a criança em países mais desenvolvidos, elas têm um acompanhamento psicológico desde muito cedo, desde a infância. Aqui no Brasil tem muita gente que tem preconceito quanto ao acompanhamento psicológico psiquiátrico. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu não estou doido, não sou louco para poder ir no psiquiatra, eu estou bem, eu sou normal, eu não tenho nenhum problema, eu sou louco. Mas o interessante é que a visão que os países mais desenvolvidos têm, e um dos motivos pelos quais eles são muito bem desenvolvidos, é justamente essa prevenção. Quanto mais cedo você se conhece, quanto mais cedo você tem um acompanhamento psicológico, mais cedo você começa a conhecer a sua essência, a sua natureza, as suas características, sua personalidade, e você começa a perceber seus potenciais, e você começa também a se posicionar de uma forma mais saudável, mais leve, um desenvolvimento saudável, e que você possa ter uma autonomia ao longo do tempo. Por exemplo, na Suécia, uma adolescente entre 16 e 17 anos, ele já tem uma certa autonomia na própria vida. E de uma forma mais saudável, ele consegue, ali, 16, 17 anos, já ter uma autonomia de já trabalhar numa determinada área, desenvolver naturalmente seu potencial. Se for necessário fazer uma faculdade, se não, ele pode se tornar um empreendedor ou trabalhar numa empresa a partir do seu potencial, ali já começar a desenvolver mais cedo. E ele tem uma vida planejada que, de forma que vai trazer mais sustentabilidade para ele. Tanto que, por exemplo, Suécia está entre os 10 países mais felizes do mundo. Os países nórdicos, né, escandinavos, a maioria deles são países onde que foram considerados a população mais feliz, justamente por causa desse estilo de vida, por causa desse planejamento, essa filosofia de vida, de autoconhecimento, autodesenvolvimento que vem sendo proporcionado ao longo do tempo. E essa questão, principalmente aí, de autoconhecimento, de ter um acompanhamento psicológico, de mentoria, isso ajuda você a desenvolver mais cedo o seu potencial, você se conhecer e você chegar lá na frente de uma forma mais saudável, com a melhor realização. Até mesmo porque aqui no Brasil hoje nós temos jovens de 14, 16, 17, 18 anos que já estão se tornando profissionais nas redes sociais, profissionais no âmbito online, né, com grandes empresas na área de marketing, na área de venda de produtos, de serviços, com grande desenvolvimento profissional, diferente de muitos outros lugares e que a gente não tem isso bem desenvolvido, mas já está começando esse movimento. Então, se já tem jovens, adolescentes que estão se tornando profissionais por autoconhecimento e por mais cedo perceber que tem um potencial, que gosta da área profissional, que já quer enveredar por essa área, por que não a gente começar a ajudar os nossos filhos a se conhecer, para que eles possam desenvolver, como eu falei anteriormente, de forma natural, num ritmo saudável. Não dessa forma que a escola, que a faculdade, que o nosso sistema tradicional impõe, que não serve para todo mundo. Cada um tem uma trajetória diferente. Tem pessoas que vai ser interessante fazer um curso superior, tem pessoas que, dependendo da profissão que ela for desenvolver, não existe nem curso superior para que ela possa desenvolver. Ela pode fazer cursos livres, ela pode desenvolver suas habilidades através de pesquisas, de estudos, diferente do estudo que a faculdade, que a escola oferece. Então, as possibilidades da gente se realizar são inúmeras e ao longo de toda a nossa vida. Inclusive, uma coisa que o Matt Kelly fala interessante, que eu quero até comentar aqui que está no livro, olha só. Ele fala de uma coisa assim: nunca diga já estou velho demais, também nunca diga estou novo demais. Até mesmo porque, como eu já falei, algumas pessoas se realizam mais cedo, outras mais tarde, outras não tão tarde nem tão cedo. E ele cita algumas pessoas conhecidas, né, mundialmente, por exemplo. Ele cita aqui Tiger Woods, que foi um grande jogador um grande esportista norte-americano, que ele conseguiu da área de golfe, né, foi um dos melhores jogadores de golfe nos Estados Unidos. E aí ele comenta aqui, né, o Tiger Woods tinha 3 anos quando completou 9 buracos com 48 tacadas no campo de Ciprés, na sua cidade natal. Depois ele cita aqui Julie Andrews, tinha 8 anos quando adquiriu uma espantosa expansão vocal de 4 oitavas na área musical. Depois ele cita Mozart, tinha 8 anos quando escreveu a sua primeira sinfonia. Depois cita aqui Charles Dickens, tinha 12 anos quando largou a escola para trabalhar numa fábrica.
colocando rótulos em vidros de graxa de sapato, porque seu pai fora preso por dívidas. Então ajudou a sua família. E muitas pessoas da época, por exemplo, minha mãe ela começou a trabalhar muito cedo, meu pai também começou a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade e foi muito saudável para mim. Alguns pais hoje, né, que têm uma vida bacana, né, são ricos ou de classe média, eles já estão começando a entender o quanto é importante levar o filho para conhecer sua realidade profissional. Porque quanto mais cedo seu filho conhece a sua realidade profissional e se puder de alguma forma fazer algum tipo de atividade na empresa do pai ou conhecer o lugar onde o pai trabalha, seja numa empresa, e começar a perceber como que é a dinâmica da vida profissional, ele vai levar isso de uma maneira mais exponencial para a vida e mais saudável. Foi uma das coisas que me ajudou quando eu comecei a trabalhar muito cedo, foi entender a dinâmica do mundo profissional. Me fez amadurecer de forma mais saudável, mais apta e ajudar outras pessoas a desenvolver também. Ele cita aqui Anne Frank, que tinha 13 anos quando começou a escrever seu diário, se tornou escritora. Paul McCartney tinha 15 anos quando John Lennon o chamou para formar uma banda, os Beatles. Bill Gates tinha 19 anos quando ajudou a fundar a Microsoft, né, se tornou um dos caras mais ricos do mundo. Platão tinha 20 anos quando se tornou discípulo de Sócrates. William Shakespeare tinha 31 anos quando escreveu Romeu e Julieta, uma famosa obra de Shakespeare. Thomas Jefferson tinha 33 anos quando escreveu a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Coco Chanel tinha 38 anos quando criou seu perfume Chanel número 5, mais famoso. Madre Teresa de Calcutá tinha 40 anos quando fundou as Missionárias da Caridade, que está em mais de 100 países. Henry Ford tinha 50 anos quando inaugurou sua primeira linha de montagem, então nunca é tarde, né? Cada pessoa vai desenvolver numa época diferente e está tudo certo. Não tem que ser todo mundo igual, no mesmo ritmo, na mesma época. Cada um no seu ritmo, no seu tempo. Ele cita aqui, por exemplo, Pablo Picasso tinha 55 anos quando pintou Guernica, uma famosa pintura dele. Dom Perignon tinha 60 anos quando produziu seu primeiro champanhe. Oscar Hammerstein II tinha 64 anos quando escreveu a letra de The Sound of Music. Winston Churchill tinha 65 anos quando se tornou primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Nelson Mandela tinha 71 anos quando foi liberado de uma prisão sul-africana. 4 anos depois foi eleito presidente da África do Sul. Michelangelo tinha 72 anos quando projetou a cúpula da Basílica de São Pedro em Roma, um grande artista italiano. Também aqui ele cita Dimitrion Jordanidis, tinha 98 anos quando correu a maratona em 7 horas e 33 minutos em Atenas, Grécia. 77 anos. 98 anos, perdão. Olha só, nunca é tarde. E Chijiro Araya tinha 100 anos quando escalou o Monte Fuji. 100 anos, escalou o Monte Fuji. Quer você tenha 6 ou 60 anos de idade, o resto da sua vida está à sua frente. Você não pode mudar nenhum momento do seu passado, mas pode mudar todo o seu futuro, a hora e agora. Então olha só que interessante, né? Cada momento você pode mudar o seu futuro, o que vai ser do seu futuro. Mas depende de você se conhecer. Quanto mais cedo você começa a se conhecer, porque é a vida inteira, você vai no seu ritmo desenvolver seu potencial. Talvez você possa se tornar um profissional aí com 12 anos, 16 anos, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65 e por aí vai. Então, cada um tem um ritmo. Quanto mais você se conhece, você vai saber seu próprio ritmo, vai desenvolver seu potencial. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Com 24 anos eu era professor de uma faculdade do Peru, dava aula de português, fazia o curso de letras espanhol, me formei com 24 anos e já era professor de faculdade federal, fora do Brasil, no Peru. Já tive uma empresa antes disso, com 16 para 17 anos, de aula de artes marciais, né? Foi meu primeiro empreendimento, foi numa escola aqui na cidade. Depois eu tive várias outras empresas, agora eu tenho uma empresa que presta serviço para multinacionais e para empresas nacionais, para universidades também. Ministro palestras, treinamentos, cursos corporativos, educacionais. E agora,
com 48 anos, quase 49, que eu me sinto não realizado ainda, mas em processo de realização. Me sinto agora um profissional em um certo nível, mas ainda em desenvolvimento para muito mais coisa que a vida pode me oferecer. Agora mesmo eu estou fazendo psicologia, estou no 7º período, falta 1 ano e meio, e muito animado, muito feliz com os conhecimentos que eu estou obtendo e com o cenário que eu percebo à minha volta, no qual já estou atuando na área de desenvolvimento humano, em empresas e universidades, mas também vejo um outro cenário ainda mais abrangente logo depois da formação em psicologia, atuando também como psicólogo, né, de forma mais profunda, ajudando mais pessoas na área de saúde, né, em clínicas, em hospitais. Eu já recebi convites para trabalhar em clínicas e hospitais também, com a psicologia, outras empresas também. Então, assim, tem um cenário vastíssimo de crescimento aqui para frente que eu quero aproveitar o máximo possível. Mas quanto mais cedo eu tiver contato com essas possibilidades, mais cedo eu vou poder desenvolver ainda mais o meu potencial e conseguir ajudar ainda mais pessoas. Faz sentido para você? E uma outra coisa interessante que eu quero chamar a atenção, que o escritor Matthew Kelly também nos comenta no livro, né? Eu até anotei aqui para poder tocar para vocês. Ele fala o seguinte: o que você quer da vida? Quais seus sonhos? Dá uma pausa nesse vídeo e anota, faz uma lista, pega um caderno novo, que pode ser seu diário, e anota detalhadamente o que você quer para você, para agora, para o seu futuro, quais são os seus sonhos. Faça essa lista. Faça uma lista no papel, no diário. Não existem respostas certas ou erradas, ele cita, e a psicologia fala sobre isso também. Nós estamos num processo contínuo de autoconhecimento, não tem respostas certas e erradas, tem simplesmente pensamentos, ideias. Inclusive você pode anotar isso também nesse seu diário, o caderno que vai ser seu diário, que você vai sempre escrever e revisitar ele. Pode colocar frases inspiradoras, ideias inspiradoras que você pode transformar em projetos. E ele diz assim, coloca no final uma data daquele momento que você escreveu e uma data talvez de quando você quer isso realizado. Você pode colocar também quais são os passos que você vai dar para realizar esses sonhos, esses objetivos. Então ele fala para você iniciar isso, né? Coloque esperanças e sonhos, ideias, frases que inspiram, né, o que você realmente quer, e releia a cada ano. Ao final do ano você faz, no período aí de 1 ano que você escreveu, volta lá, revisita esse caderno, dá uma olhada, como é que você pensava naquela época, esses sonhos se permanecem, mudaram, você tem outros sonhos? Porque a cada certo período da nossa vida a gente tem mudanças também dos nossos sonhos, nossos objetivos, né? Quando a cada centênio, que é estudado na psicologia, a cada 7 anos nós mudamos todas as células do corpo e muda também nossa perspectiva de vida, nossa visão de vida. Com 7 anos, de 0 a 7 anos, a vida é uma coisa totalmente diferente à fase de infância. De 7 a 14, nossa forma de ver a vida é outra. De 14 aos 21 é outra forma de ver a vida e por aí vai. Então, a cada 7 anos, muito menos que isso, às vezes a cada ano, a cada 3 anos, a gente já muda muito na nossa forma de pensar. Muitas coisas que a gente tinha como ideias, como ideais, como projetos podem mudar. Mas isso é bom você anotar para você ir percebendo sua essência. E ao longo do tempo você perceber o que persistiu, o que dali tem a ver com sua jornada de vida. Você vai perceber o que você pode desenvolver, né? Analisando a minha história de vida, eu comecei a fazer diário com 11 anos de idade. Eu fui percebendo mais recentemente vários padrões que se repetiam e muita coisa que eu faço hoje está ligada à minha essência e toda a minha trajetória de vida, tudo que eu vivenciei, culmina na pessoa que eu sou hoje, no profissional que eu sou, na área de desenvolvimento, no novo curso, na nova formação que eu estou fazendo, os outros cursos que eu faço também na área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, dos trabalhos que eu realizo. Então tudo está ligado. Quanto mais você faz essas anotações, que é uma terapia e é um processo de autoconhecimento, é ter esse diário, onde você anota sobre essas coisas, ela vai te dar uma perspectiva maior. Depois eu vou falar de outras coisas interessantes que você pode anotar também. Mas, inicialmente, esses são os pontos principais. Então você vai fazer isso como exercício. Terminou de assistir esse vídeo, pega seu caderno, seu diário. Se quiser comprar um caderno bacana para fazer isso, né, que vai ser seu diário, melhor ainda, e você começa a anotar seus sonhos, seus objetivos, o que você realmente quer para você.
Você pode fazer perguntas também, por que eu quero isso, para você descobrir de onde que vem esse desejo, esse sonho, né, para onde que você quer ir. Por exemplo, essa semana nós tivemos uma aula, semana passada, aliás, na faculdade, né, de teoria sistêmica e terapia familiar, e a professora ela comentou uma coisa interessante, já fez uma pergunta em relação a essa questão, né, de perspectiva de vida. Ela perguntou assim, quem aqui tem definido o seu propósito de vida? Quem tem aqui um propósito de vida definido, um sentido de vida, uma missão de vida? Eu fui o único que levantou a mão e dei uma resposta. Os outros, nenhum tinha um propósito definido, nenhum tinha uma missão de vida definida. Como eu descobri isso muito tempo atrás, morando fora do Brasil, morando na Europa, que isso é feito nas escolas, por isso que as crianças, o povo europeu, eles têm uma qualidade de vida melhor do que a nossa, têm uma estrutura financeira e social melhor do que a nossa, justamente porque tem isso, o planejamento de vida. E como eu já conheci antes lá fora e comecei a aplicar, e estou aplicando numa escola aqui na cidade, isso ajuda você a se preparar melhor para uma vida mais saudável e uma vida mais sustentável. Então eu tinha já essa resposta, porque eu já fiz isso comigo e faço isso com os meus clientes, que é o planejamento estratégico de vida. Muitos profissionais, todos que fazem mentoria comigo, empresários, profissionais das diversas áreas, uma das primeiras coisas que eu faço é isso, é planejamento estratégico de vida. Para a pessoa se conhecer, para ver qual é o potencial que ela tem, qual é a sua missão, visão, valores, tá? Propósitos, ajudar a definir o propósito, para que elas possam ter uma vida realmente assim, bem delineada, uma bússola que vai guiar elas em direção à sua própria essência e seu próprio desenvolvimento. E alcançar a sua realização. Como várias pessoas eu já ajudei a alcançar a sua realização dentro da sua jornada de vida até aqui. E já preparado para os próximos passos futuros. Então já tem uma vida assim bem projetada, saudável, dinâmica e com mais felicidade no seu dia a dia. Se fez sentido isso para você, essa nossa conversa de hoje, dentro desse subtópico, o que você quer da vida, pare e faça suas anotações para que você se prepare para o nosso próximo subtópico. Então se prepare aí, se você gostou, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas que você perceba que também precisa dessas informações e se prepare para o nosso próximo subtópico, nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você, muita luz, muita paz e vamos juntos desenvolver nosso potencial. Um grande abraço.